A primeira atividade econômica do Brasil. O pau-brasil. Quando as caravelas de Pedro Álvares Cabral ancoraram diante da costa desconhecida em abril de 1500, os portugueses não imaginavam que estavam diante de uma terra que um dia se tornaria o maior território da América do Sul. À primeira vista, o litoral parecia uma sucessão infinita de verdes e azuis, uma muralha de mata densa, viva, respirando sob o calor úmido do Atlântico. O ar tinha um cheiro forte de resina e maresia, e o vento trazia o murmúrio das florestas, como se a própria terra falasse. Os homens que desembarcaram viram algo que jamais haviam visto. Uma natureza gigantesca, exuberante, diferente de tudo o que existia na Europa. E entre tantas árvores, uma se destacava, de tronco reto, madeira pesada e cor avermelhada, que ao ser cortada exalava um tom vivo, quase flamejante. Era o pau-brasil, uma das joias naturais dessa nova terra. No início, aquela madeira era apenas mais uma curiosidade entre tantas maravilhas tropicais, mas o olhar português era treinado para enxergar oportunidades. O comércio movia o mundo, e Portugal, pequeno em tamanho, mas imenso em ambição, vivia daquilo que o mar trazia de volta. Logo, os navegadores perceberam que aquela árvore podia render muito mais do que admiração. O nome Brasil vinha de brasa, pela cor vermelha que lembrava o fogo, e esse vermelho não era qualquer cor. Na Europa, o pigmento extraído do pau-brasil era um tesouro. Chamado de brasileína, esse corante era usado para tingir tecidos finos e roupas nobres. Em uma época em que a aparência definia status, a cor vermelha era símbolo de poder. Apenas reis, nobres e clérigos podiam se vestir com ela. E agora, aquela terra distante parecia ter o suficiente para colorir um continente inteiro. Quando a notícia chegou a Lisboa, a curiosidade virou interesse, e o interesse negócio. O pau-brasil seria a primeira grande atividade econômica do que viria a ser o Brasil. Antes do ouro, antes do açúcar, antes de qualquer colônia organizada, o Brasil nasceu da exploração dessa madeira. Os portugueses não perderam tempo. Expedições começaram a ser enviadas com um propósito claro: cortar, coletar e embarcar o máximo possível de pau-brasil para a metrópole. Mas havia um desafio. As florestas eram densas e perigosas, e o território era vasto e desconhecido. Além disso, não havia mão de obra disponível. Foi então que entrou em cena o primeiro grande capítulo da relação entre europeus e indígenas. Para os povos nativos, o pau-brasil não tinha valor comercial. Era apenas mais uma árvore entre milhares. Mas os portugueses trouxeram consigo algo que os olhos indígenas nunca tinham visto: espelhos, facas, machados, miçangas coloridas, tecidos. Objetos simples para os europeus, mas encantadores para quem vivia em sociedade sem metalurgia. Nascia o escambo, o sistema de trocas que marcaria o início da economia colonial. Os indígenas cortavam, arrastavam e transportavam as toras de pau-brasil até os navios, e em troca recebiam pequenos presentes europeus. Para os portugueses era um negócio de ouro. Para os indígenas, uma curiosidade que logo se tornaria rotina. As praias do litoral brasileiro começaram a se transformar. Onde antes só havia aldeias e mata, agora se erguiam feitorias, pequenas construções de madeira, usadas como depósitos para armazenar a madeira até a chegada dos navios. Elas eram também pontos de vigilância e comércio. Nessas feitorias, a presença portuguesa começava a se firmar, ainda tímida, mas constante. A cada viagem, toneladas de pau-brasil atravessavam o Atlântico rumo a Lisboa. E lá, os carregamentos eram recebidos com entusiasmo. A madeira era moída, fervida e transformada em corante de alto valor. O comércio florescia e os lucros eram imensos. Portugal, que já enriquecia com as especiarias do Oriente, agora encontrava no Novo Mundo mais uma fonte de riqueza. Mas o comércio do pau-brasil era mais do que simples exploração. Era o primeiro passo da ocupação portuguesa. Com o passar dos anos, a presença lusa no litoral tornou-se mais frequente e os contatos com os povos indígenas mais intensos. Surgiram alianças, trocas culturais e também conflitos. Nem todos aceitavam a presença estrangeira e nem todos os portugueses agiam com respeito. A relação entre os dois mundos era ambígua: curiosidade e interesse de um lado, espanto e desconfiança do outro. Ainda assim, o escambo funcionava. As aldeias próximas ao litoral se integravam à atividade, e o pau-brasil tornava-se o elo entre civilizações que mal se compreendiam, mas que por um tempo cooperaram. Nas florestas próximas à costa, o som das machadinhas e o ranger das toras derrubadas se misturavam ao canto dos pássaros e ao barulho do mar. Era o som do início de uma história. Cada árvore cortada representava um novo laço entre o velho e o novo mundo.
Um laço feito de interesse, trabalho e desigualdade. Os indígenas, guiados pelos portugueses, aprendiam a reconhecer o pau-brasil de longe, a derrubá-lo e a carregar os troncos pesados até a praia. Era um trabalho árduo, feito sob o sol escaldante e o peso da curiosidade mútua. Os europeus admiravam a força e a habilidade dos nativos, enquanto estes se fascinavam com o brilho dos metais e o poder dos navios. Aos poucos, o escambo deixou de ser apenas troca, tornou-se dependência. Os indígenas passaram a buscar os objetos europeus, e os portugueses, por sua vez, dependiam da força e do conhecimento dos nativos para encontrar as árvores e navegar pelas florestas. Essa relação frágil sustentou o comércio por décadas. Enquanto isso, na Europa, o pau-brasil se tornava um artigo de luxo. Tecidos tingidos com sua cor eram exibidos nas cortes e igrejas. O vermelho profundo simbolizava riqueza e autoridade. O nome Brasil começou a aparecer em documentos e cartas de navegação, até se tornar sinônimo daquela terra distante. Assim, o produto deu nome ao território. O Brasil nasceu da madeira. Os anos seguintes foram marcados por um fluxo constante de navios e aventureiros. Nem todos vinham com autorização da coroa. Franceses, atraídos pelos lucros fáceis, começaram a aparecer nas mesmas costas. Eles também queriam o pau-brasil. O comércio se tornava perigoso, disputado, e as feitorias portuguesas precisavam de proteção. Mas ainda não havia colônias, nem cidades, nem governo. O Brasil era naquele momento apenas um imenso entreposto natural, uma fonte de riqueza que a metrópole explorava à distância. O pau-brasil era abundante, mas sua extração era descontrolada. As árvores eram derrubadas sem critério, apenas para atender à demanda europeia. As florestas do litoral, especialmente no Nordeste, começaram a rarear. Ainda assim, o comércio crescia. Os portugueses viam o Novo Mundo como uma extensão do reino, um lugar de onde se retirava o que fosse possível, o mais rápido possível. E o pau-brasil, silenciosamente, abriu caminho para tudo o que viria depois. A colonização, o açúcar, o ouro, a escravidão. Tudo começou ali, com uma árvore. Enquanto o tempo passava, os indígenas começaram a perceber que aquelas trocas não eram tão inocentes. A madeira desaparecia, e o contato com os europeus trazia doenças, disputas e tensões. Ainda assim, muitos mantinham as relações comerciais, ora por necessidade, ora por costume. Do outro lado do oceano, em Lisboa, o rei recebia relatórios animadores. O comércio do Brasil se tornava uma nova fonte de riqueza para o império. Navios partiam cheios de ferramentas, voltavam cheios de madeira e lucro. A economia do pau-brasil consolidava o domínio português sobre o Atlântico Sul. Mas essa história estava apenas começando. As florestas continuavam a tombar, uma árvore de cada vez. E com cada tronco derrubado, a nova terra se transformava um pouco mais. O cheiro de resina se misturava ao de fumaça. O som dos machados ecoava entre as matas, e o horizonte verde começava a ceder espaço para clareiras e caminhos improvisados. O pau-brasil, outrora abundante, começava a rarear nas regiões mais exploradas, mas o lucro era grande demais para parar. Os portugueses, agora experientes no comércio, organizavam expedições cada vez mais eficientes. Construíam embarcações leves, adequadas para navegar perto da costa, e mantinham as feitorias como postos avançados. Ali, a rotina era constante: receber as toras cortadas pelos indígenas, empilhar, pesar, marcar com o selo da coroa e embarcar nos navios que seguiam de volta à metrópole. O escambo, que no início fora uma curiosa troca de presentes, tornava-se um sistema estruturado de exploração. Os indígenas faziam o trabalho pesado e os portugueses controlavam o destino da madeira. E embora muitos nativos vissem naquelas trocas um meio de obter ferramentas e objetos úteis, outros começavam a desconfiar. Afinal, o que os estrangeiros tanto queriam com aquelas árvores? O pau-brasil, até então símbolo de cor e prosperidade, começava a revelar seu lado mais sombrio, o da ganância humana. Enquanto o comércio se intensificava, outros olhos cobiçavam a nova terra. Os franceses, movidos pela promessa de lucro fácil, começaram a surgir com frequência nas costas brasileiras. Sem se importar com o domínio português, estabeleceram alianças com tribos locais e iniciaram também sua própria extração. Para eles, a nova colônia de Portugal era uma terra livre, sem dono definido, e o pau-brasil, um tesouro que o mar oferecia a quem tivesse coragem de buscar. Isso provocou tensão. Os portugueses, que até então viam o Brasil apenas como uma fonte de recursos, foram obrigados a encarar uma nova realidade. Se não ocupassem e defendessem o território, o perderiam. A madeira preciosa havia se tornado não apenas um bem econômico, mas também uma questão de soberania.
Nas feitorias do litoral, os administradores começaram a relatar ataques, disputas e traições. Em algumas regiões, os franceses firmaram alianças sólidas com os indígenas, ensinando-os a negociar em condições mais vantajosas do que o escambo português. O litoral, antes silencioso e isolado, tornara-se palco de uma guerra silenciosa, travada com machados, canoas e acordos. A coroa portuguesa percebeu o perigo, e com ele nasceu a necessidade de colonizar. O pau-brasil, paradoxalmente, foi a primeira razão para o Brasil deixar de ser apenas uma descoberta e se tornar uma terra de ocupação. O comércio da madeira forçou o rei de Portugal a olhar para o novo mundo com outros olhos. Era preciso proteger aquela fonte de riqueza. E assim começaram a surgir as primeiras expedições de defesa e reconhecimento. Os portugueses passaram a patrulhar o litoral, destruir feitorias francesas e reafirmar seu domínio sobre a terra. Mas o desafio era gigantesco. A costa brasileira tinha mais de 7.000 quilômetros e o número de homens disponíveis era pequeno. Mesmo assim, eles persistiram, construíram mais feitorias, ampliaram o comércio e fortaleceram o escambo. A cada viagem, mais e mais navios cruzavam o Atlântico carregados de madeira vermelha. O mar se tornara a estrada do império. Nas aldeias indígenas, a presença europeia já não era novidade. As relações haviam se tornado complexas. Em algumas regiões, os portugueses eram vistos como aliados, em outras, como inimigos. As tribos, divididas entre alianças e rivalidades antigas, reagiam de forma diferente à presença estrangeira. O pau-brasil, sem que percebessem, já havia começado a alterar a própria dinâmica social dos povos nativos. E o impacto ia além. As florestas costeiras, especialmente na região entre Pernambuco, Bahia e Espírito Santo, começaram a desaparecer. O corte desenfreado e o transporte das toras modificavam o ambiente. Animais fugiam, o solo se enfraquecia e o litoral mudava de aparência. Era o primeiro grande impacto ambiental da história brasileira. Mas no início do século XVI, ninguém falava em preservação. O mundo era movido pela ideia de abundância. O Brasil parecia infinito. Sempre haveria mais árvores, mais terras, mais riquezas. Essa ilusão de eternidade sustentou o comércio por décadas. Enquanto isso, em Lisboa, o nome Brasil já circulava com orgulho. Mapas, cartas e crônicas descreviam a terra das madeiras de fogo, das matas intermináveis e dos homens nus que viviam em harmonia com a natureza. O pau-brasil era o símbolo dessa riqueza exótica, o produto que dava sentido à presença portuguesa no Novo Mundo. Mas nem tudo era triunfo. Os lucros, embora altos, não eram suficientes para sustentar um império. O comércio do pau-brasil dependia da boa vontade dos indígenas e da sorte das expedições. A coroa não possuía controle total, e os contrabandistas, especialmente os franceses, continuavam a atuar. Foi nesse contexto que Portugal tomou uma decisão histórica: dividir o território em capitanias hereditárias, entregando trechos imensos de terra a fidalgos e administradores que se comprometiam a povoar e defender o Brasil em nome do rei. Era o início da colonização efetiva. E mais uma vez, o pau-brasil estava no centro de tudo. Ele fora a razão do interesse, a origem da presença e o estopim da ocupação. Nos anos seguintes, as capitanias começaram a se estabelecer. E com elas vieram novas formas de trabalho, novas ambições, novas violências. O comércio da madeira deu lugar ao cultivo da cana-de-açúcar, que exigia mais gente, mais estrutura e mais lucro. Mas a lógica permanecia a mesma: extrair, enviar, enriquecer. O pau-brasil pouco a pouco perdeu o protagonismo. Sua exploração continuou por séculos, mas já não era o centro da economia. Ainda assim, ele havia cumprido seu papel: abrir caminho para tudo o que viria depois. A madeira que tingia de vermelho os tecidos da Europa tingira também, simbolicamente, a história do Brasil com as cores do trabalho forçado, da desigualdade e da resistência. Foi a semente da economia colonial, uma economia voltada para fora, construída sobre a exploração da terra e dos que nela viviam. E se as caravelas de Cabral trouxeram o espanto do novo, foram as toras de pau-brasil que levaram ao mundo o primeiro sinal de que aquela terra, tão distante, tão vasta, já tinha um papel no cenário global. Mas o preço foi alto. Quando os colonos começaram a chegar em maior número, boa parte das florestas costeiras já havia desaparecido. As aldeias indígenas haviam sido afetadas por doenças e conflitos, e o contato com os europeus havia mudado para sempre a vida nas margens do Atlântico Sul. Os indígenas, que no início viram no escambo uma simples troca de curiosidades, agora compreendiam que o mundo havia mudado.
Os navios voltariam sempre, trazendo mais homens, mais ferramentas, mais ambição, e o que antes parecia uma troca justa havia se transformado em dominação. O pau-brasil, portanto, foi mais do que a primeira atividade econômica do Brasil. Foi o símbolo do início da colonização, o marco de um encontro que moldaria séculos de história. A madeira vermelha representava o elo entre dois mundos, o europeu e o americano, unidos pela curiosidade e separados pelo poder. Em cada feitoria, em cada machado, em cada troca de miçanga por tronco, nascia um novo Brasil. O Brasil da exploração, da mistura, do conflito e da resistência. Quando se olha para trás, percebe-se que o pau-brasil foi o primeiro espelho onde o país se viu. Um espelho vermelho, refletindo tanto a riqueza quanto a ferida. Ele foi o fogo que iluminou o início e, ao mesmo tempo, queimou parte do que havia de puro. Os séculos seguintes trariam o açúcar, o ouro, o café, mas o espírito da primeira atividade nunca desapareceu. O desejo de tirar da terra o que ela tem de mais valioso, sem perguntar o preço, acompanharia o Brasil por toda a sua história. O pau-brasil foi o primeiro suspiro da economia. O primeiro sangue derramado da floresta, a primeira cor do país que ainda não tinha nome. E foi com ele que o Brasil começou a existir, não apenas como território, mas como ideia. Uma ideia feita de ambição, de beleza e de contradição. Uma madeira que ardia como brasa, um comércio que acendeu impérios e uma história que, mais de 500 anos depois, ainda ecoa nas sombras das florestas que restam. Porque, no fundo, o pau-brasil nunca foi apenas uma árvore, foi o primeiro espelho do Brasil. O tempo passou, e o vermelho do pau-brasil começou a perder força. As toras já não se empilhavam com a mesma abundância nas praias, e as feitorias que antes fervilhavam de movimento, agora viam navios partirem com porões menos cheios. As matas do litoral, que pareciam infinitas, estavam se esgotando. O comércio que sustentara o interesse português na nova terra começava a dar sinais de cansaço. Mas o destino do Brasil não era mais o silêncio das florestas. O pau-brasil havia cumprido seu papel. Chamar a atenção do reino, revelar o potencial da colônia, acender o desejo de domínio. E uma vez despertado, esse desejo não voltaria a dormir. No início do século XVI, o rei de Portugal entendeu que não bastava explorar, era preciso ocupar. A madeira vermelha havia atraído não só riqueza, mas também concorrência. Os franceses, persistentes, continuavam a aparecer na costa, negociando com tribos e desafiando o monopólio português. A coroa percebeu. Se não transformasse o Brasil em uma colônia de verdade, o perderia para sempre. Foi assim que, em 1534, nasceu o sistema de capitanias hereditárias. Um plano ambicioso e arriscado de dividir o imenso território em faixas e entregá-las a homens de confiança, os donatários. Cada um deles teria o dever de colonizar, proteger e desenvolver a terra em nome do rei. Mas colonizar um território selvagem e desconhecido não era simples. Os donatários recebiam poder, sim, mas também um desafio quase impossível. Tinham de atrair colonos, fundar vilas, implantar lavouras e resistir às ameaças externas. Tudo isso com recursos próprios. E foi aí que o pau-brasil, mesmo em declínio, continuou sendo essencial. Para financiar as primeiras expedições e sustentar as novas vilas, a extração da madeira persistiu. Ela se tornou a moeda inicial da colonização. Cada tronco cortado ajudava a erguer igrejas, fortificações e casas simples de taipa nas novas povoações. A madeira que havia aberto o caminho para o comércio agora sustentava o início da sociedade. Mas o mundo estava mudando. Na Europa, o comércio se expandia rapidamente e as potências marítimas lutavam por mercados e produtos tropicais. Açúcar, especiarias, tabaco, tudo tinha valor. E o Brasil, com seu clima quente e solos férteis, parecia o lugar perfeito para produzir o novo ouro branco, o açúcar. O ciclo do pau-brasil começava a ceder espaço ao ciclo da cana-de-açúcar. Para plantar, colher e moer, era preciso mão de obra. No início, os portugueses recorreram aos indígenas. Tentaram ensiná-los a trabalhar nas plantações, a operar os engenhos. Mas os povos nativos, acostumados a uma relação livre com a terra, resistiam. Muitos fugiam, outros lutavam, e assim, a exploração que começara com o escambo logo se transformou em conflito. O pau-brasil tinha sido a primeira ponte entre os dois mundos, mas também o primeiro campo de atrito, e agora, na transição para a agricultura, essa tensão se intensificava. Os portugueses começaram a capturar indígenas para o trabalho forçado. Aldeias inteiras eram atacadas e os prisioneiros eram levados para os engenhos nascente. Era o início de uma prática brutal que marcaria o Brasil por séculos. A escravidão. Mas a resistência indígena foi feroz. Eles conheciam a terra, sabiam se esconder, sabiam lutar.
E diante das dificuldades, os colonos buscaram outra solução: importar cativos da África. Assim, o comércio de pau-brasil, que começara com trocas pacíficas e curiosas, acabaria por abrir as portas para um sistema de exploração em escala global. O tráfico atlântico de escravizados, o sangue e o suor passariam a ser o novo corante do Brasil. Enquanto isso, nas feitorias remanescentes, o ritmo diminuía. O pau-brasil ainda era cortado e exportado, mas sua importância econômica já não era a mesma. Ainda assim, ele mantinha um peso simbólico imenso. Era o produto que havia dado nome ao país, a madeira que ligava o passado ao presente. Em Lisboa, o nome Brasil deixara de ser apenas o da madeira. Agora era o nome da terra, do território, da colônia. O nome havia transcendido o produto. Mas, ironicamente, o próprio pau-brasil começava a desaparecer do mapa. O corte incessante, as queimadas e a substituição das florestas por canaviais devastaram a espécie. Aquilo que dera identidade à nova nação tornava-se raro, quase mítico. Nas vilas recém-fundadas, os colonos falavam sobre o pau-brasil como algo que já foi abundante. E nas matas mais distantes, os indígenas ainda tentavam preservar algumas árvores, protegendo-as como parte de sua espiritualidade e de suas memórias. A madeira, tão cobiçada pelos europeus, também tinha um valor sagrado para muitos povos nativos. Eles viam nas árvores mais antigas a morada de espíritos, guardiãs da terra. Cortá-las era uma ofensa aos deuses. A presença dos portugueses, portanto, não apenas destruiu a floresta física, mas abalou também o mundo espiritual dos habitantes originais. Enquanto o pau-brasil desaparecia, o açúcar crescia. Nos engenhos, o som dos machados foi substituído pelo ranger dos bois girando as moendas e pelo chiar do fogo nas fornalhas. O cheiro da seiva das árvores deu lugar ao aroma doce e sufocante da cana sendo cozida em caldeirões. Mas o espírito da exploração era o mesmo. A terra era vista como fonte de riqueza, os trabalhadores como instrumentos, e a natureza como algo a ser vencido. O ciclo do pau-brasil havia terminado, mas o modelo que ele inaugurou estava mais vivo do que nunca. O comércio da madeira havia ensinado aos portugueses o caminho da riqueza e da dominação. A partir dali, cada novo ciclo econômico seguiria o mesmo padrão: extrair, exportar, enriquecer. E foi assim que o Brasil nasceu, voltado para fora, dependente do mar, com um coração que batia ao ritmo dos navios. Nos séculos seguintes, o pau-brasil seria lembrado como o ponto de partida. Nas crônicas, nos mapas e nos símbolos. Mas sua história real, feita de suor indígena, ganância europeia e destruição ambiental, seria muitas vezes esquecida. Poucos lembrariam que o nome Brasil vinha de uma árvore, menos ainda se lembrariam de que essa árvore representava, ao mesmo tempo, beleza e tragédia. O pau-brasil não foi apenas a primeira riqueza. Foi o primeiro espelho da alma brasileira. Uma mistura de esplendor e ferida, de natureza exuberante e exploração implacável. Mesmo quando desapareceu das matas, permaneceu na memória. E em cada cor vermelha que ainda hoje marca a arte, o folclore e os símbolos do país, há um eco distante da seiva do pau-brasil, o sangue que tingiu o início da nossa história. Os séculos avançaram e o pau-brasil foi desaparecendo das margens do tempo, assim como desaparecera das matas. O que antes era o centro das atenções se tornara lembrança distante, uma sombra vermelha que ainda manchava o passado, mas que já não brilhava no presente. No século XVII, a madeira vermelha já era rara nas regiões costeiras. As florestas haviam sido devastadas e as feitorias abandonadas ou transformadas em portos de açúcar. A terra, agora marcada por plantações e engenhos, carregava a memória de um outro tempo, o tempo em que as árvores eram o ouro do Brasil. Mas ainda havia quem procurasse o pau-brasil nas profundezas do território. Pequenas expedições se arriscavam em matas fechadas, movidas pelo desejo de encontrar o que restava da madeira sagrada. Era uma busca quase mítica, uma caçada pelo símbolo que dera nome à nação. Enquanto isso, o mundo mudava. As potências europeias disputavam colônias e rotas comerciais. O açúcar do Brasil dominava o mercado internacional. E o pau-brasil, que havia iniciado tudo, tornava-se um artigo de luxo, usado apenas em pequenas quantidades para tingir tecidos ou móveis nobres. A madeira, que um dia representara o poder de um império, agora simbolizava o início de uma história de perdas, das florestas, dos povos e da pureza natural que um dia definiu o litoral brasileiro. Nos relatos dos viajantes estrangeiros, o Brasil ainda era descrito como uma terra de cores intensas, mas o vermelho do pau-brasil já havia sido substituído pelo dourado do açúcar e mais tarde pelo brilho do ouro das minas. Cada novo ciclo apagava um pouco mais as lembranças do anterior. E o pau-brasil, aos poucos, foi sendo empurrado para o esquecimento.
Mas o que é esquecido pela história continua vivo na terra. Nas aldeias indígenas, os mais velhos ainda contavam histórias sobre o tempo em que as árvores eram gigantes e a floresta falava. Diziam que o espírito do pau-brasil vivia nas matas que restaram, escondido do olhar dos homens brancos, guardando o segredo da terra. Era uma forma de resistência, um modo de manter viva a memória do que fora tomado. Com o passar dos séculos, a extração da madeira tornou-se atividade secundária, feita às escondidas, fora do controle da coroa. Ainda havia demanda na Europa, mas em escala pequena. O comércio era mantido por aventureiros, caçadores de madeira e contrabandistas. Os grandes impérios já buscavam outras fontes de riqueza, e o Brasil, cada vez mais integrado à lógica colonial, já dependia de outros produtos. No entanto, o legado do pau-brasil estava longe de terminar. Ele havia ensinado à coroa portuguesa e aos colonos o caminho da exploração. A partir dele, desenvolveram-se as estruturas administrativas, os portos, as feitorias e as rotas marítimas que sustentariam o império por séculos. O pau-brasil foi o primeiro modelo econômico do Brasil colonial, simples, lucrativo e destrutivo. E esse modelo, baseado na extração de recursos naturais para a exportação, permaneceria na alma do país por gerações. Do pau-brasil ao açúcar, do açúcar ao ouro, do ouro ao café. E em todos eles o mesmo ciclo: exploração, dependência, desigualdade. O pau-brasil foi o primeiro espelho onde o Brasil se viu. E, tragicamente, continua sendo um reflexo fiel da forma como o país ainda lida com suas riquezas. Mas mesmo em meio à devastação, há algo de profundamente simbólico nessa madeira. O pau-brasil é, de certa forma, o primeiro símbolo de identidade nacional. Ele representa a força da natureza tropical, a beleza do que é único, a cor que não se apaga. Quando o país se tornou independente em 1822, o nome Brasil já estava tão impregnado na cultura e no imaginário coletivo que seria impossível mudá-lo. Nenhum outro nome representava melhor a mistura de riqueza, natureza e luta. E embora a maioria dos brasileiros do século XIX nunca tivesse visto um pau-brasil de perto, a árvore já era um mito. Na bandeira imperial, nas canções, nas crônicas, o nome Brasil passou a carregar um significado maior do que a madeira. Ele passou a representar o próprio povo, a ideia de uma nação que nasceu da terra, das matas e do mar. Mas havia uma ironia dolorosa. O país que levava o nome de uma árvore já não tinha mais árvores. As florestas costeiras continuavam a desaparecer, substituídas por plantações e cidades. O pau-brasil, cada vez mais raro, foi se tornando uma espécie ameaçada. Apenas em regiões muito isoladas, especialmente no litoral da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, ainda se encontravam exemplares sobreviventes. O que um dia fora abundância, agora era relíquia. E assim, o pau-brasil foi passando da economia para a memória. No século XIX, naturalistas e viajantes começaram a redescobrir a árvore, desta vez com olhos científicos. Não mais como fonte de lucro, mas como símbolo nacional. Escritores românticos, pintores e poetas exaltavam o pau-brasil como emblema da brasilidade, da força da natureza e da beleza tropical. José Bonifácio, um dos pais da independência, chegou a propor a preservação da árvore, um gesto visionário para a época. Ele sabia que o pau-brasil representava mais do que uma espécie vegetal. Era o fio que ligava o passado colonial à construção da identidade do novo país. Com o passar do tempo, a figura da árvore se fixou no imaginário nacional. Tornou-se símbolo de resistência, de origem, de renascimento. E talvez haja nisso uma espécie de justiça poética. Aquilo que começou como exploração, acabou se transformando em memória. E essa memória, por mais ferida que seja, é parte fundamental de quem somos. O pau-brasil não é apenas uma árvore, é uma metáfora viva. Sua seiva vermelha simboliza o sangue derramado pelos indígenas escravizados, pelos africanos arrancados de sua terra, pelos trabalhadores que construíram o país com as próprias mãos. Sua madeira forte representa a resistência de um povo que aprendeu a sobreviver, mesmo sob o peso da exploração. E o fato de ainda existir, mesmo em poucos exemplares, mostra que a história não acabou, que ainda há vida, mesmo nas raízes mais antigas. No século XX, o Brasil moderno começou a redescobrir o valor ecológico do pau-brasil. Projetos de reflorestamento, estudos científicos e leis de proteção surgiram para tentar preservar o que restava. Em 1978, a espécie foi oficialmente declarada ameaçada de extinção. E em 2012, o pau-brasil foi reconhecido como a Árvore Nacional do Brasil. Um gesto simbólico, mas profundamente significativo. Era como se o país finalmente reconhecesse sua origem e, ao mesmo tempo, pedisse perdão à floresta. Hoje, poucas pessoas já viram um pau-brasil de perto. Sua presença é discreta, escondida em reservas, parques e jardins botânicos, mas seu nome está em todo lugar.
nas escolas, nas ruas, nos livros. O país que nasceu de uma árvore vive cercado por sua lembrança. E há algo de poderoso nisso, porque, de certa forma, o pau-brasil é o coração simbólico da nossa história. Ele nos lembra de onde viemos e também nos alerta sobre o que ainda repetimos. Nos mostra que o Brasil nasceu da natureza, mas aprendeu cedo a se afastar dela. Em cada pedaço de madeira que partiu em um navio, há um eco do início. E em cada árvore replantada hoje, há um sussurro de redenção. Talvez o pau-brasil seja, no fim das contas, uma lição viva, uma mensagem deixada por séculos de exploração. Uma lembrança de que toda riqueza tem um preço, e de que o verdadeiro valor de uma terra não está no que ela pode dar, mas no que ela pode preservar. O ciclo do pau-brasil terminou há muito tempo, mas o Brasil ainda vive sob sua sombra. O país que nasceu da madeira vermelha ainda carrega no sangue as marcas da exploração e o desejo de recomeçar. E talvez, um dia, quando as florestas voltarem a crescer e as raízes encontrarem espaço para respirar, o pau-brasil volte a ser o que sempre foi, símbolo de vida, de cor, de força e de renascimento. Porque antes do ouro, antes do açúcar, antes das cidades e dos engenhos, houve apenas uma árvore. E foi dessa árvore que nasceu um nome, uma história e um povo. O pau-brasil não é apenas o passado, é o espelho mais puro do Brasil que ainda tenta se reencontrar com sua origem. A primeira chama da nossa história continua acesa, ardendo nas poucas árvores que restam, na cor do pôr do sol que reflete sobre o mar, e na memória de um tempo em que o vermelho da madeira era a cor do próprio destino. E enquanto houver um único pau-brasil de pé, haverá também a lembrança de que o Brasil começou com uma árvore, e que talvez só se complete quando aprender a cuidar dela.